Abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz, a alegria e o amor de Deus e a visão do Senhor ela possa estar com todos nós. Precisamos ter a visão do Espírito Santo e entender o que Deus ele tem preparado para nós. E muitas dessas vezes precisamos pedir a Deus para que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais. Existe um exemplo grande na Bíblia do desespero do obreiro, do servo de Eliseu, quando o rei da Síria enviou soldados para prender o profeta Eliseu. Eliseu estava tranquilo, calmo, e o servo, o obreiro dele, a Bíblia fala, o moço dele, né? Aquele que estava ali, discípulo de Eliseu, ele estava totalmente desesperado, afoito. E ele falou no capítulo 6 de 2 Reis, do versículo 19, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço, meu senhor, o que faremos? Ele perguntou para o profeta Eliseu, o que a gente vai fazer com essa situação? Ele estava totalmente com medo. E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E muitas vezes eu já ouvi essa afirmação, muito mais é o que está conosco do que estão com eles. Mas ele orou, Eliseu, a Bíblia fala que ele orou para que o obreiro dele tivesse os seus olhos abertos, seus olhos espirituais, para que ele pudesse ver quem estava ali com ele. Eliseu não estava com medo, ele sabia que Deus tinha enviado o exército dele para protegê-lo. Então no versículo 17 orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E Deus atendeu a Eliseu e abriu os olhos daquele obreiro. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele não conseguia ver com os olhos humanos, mas os olhos espirituais, Eliseu já estava vendo. Por isso que ele não se amedrontou, ele tinha certeza que Deus estava protegendo ele. Você vê que nós precisamos, às vezes, pedir a Deus, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para ver o que o Senhor está fazendo, quem o Senhor enviou para nos proteger, para nos guardar, e o que o Senhor está preparando para nós. E ali foi tudo na visão. Você vê como Deus ele trabalha muito com a visão. Eliseu conseguia ver as coisas espirituais de Deus ainda que ele era discípulo, ainda que ele era obreiro, ainda que ele andava com o profeta, mas ele não conseguia ver o que Eliseu via. Então Eliseu deu o grande segredo, ele pediu a Deus, ele orou para que Deus abrisse os olhos do obreiro. E Deus abriu, e ele também viu. Ele viu ali os cavalos, os carros de fogo, e ele pediu Eliseu para que ferisse os seus inimigos com cegueira, e eles imediatamente ficaram impossibilitados de ver. Eliseu os guiou, levou até o rei de Israel, em Samaria, e ali pediu de novo para que os olhos deles fossem abertos. Deus abriu, os alimentou e deixou eles irem. O rei de Israel queria matá-los, mas Eliseu não permitiu. Mas espiritualmente falando, o poder da espiritualidade que estava ali acontecendo, do ato espiritual, era algo sobrenatural. E Eliseu mostra que muitas vezes, aqui no exemplo que ele teve, no momento daquela situação que ele viveu, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos poder ver o que o Senhor está fazendo na nossa vida, ao nosso redor, no nosso caminho, no nosso futuro, para que nós venhamos ter esse entendimento.
Que Deus ele possa fazer isso, nos dar esse entendimento de vermos coisas extraordinárias que estão muitas vezes acontecendo ao nosso redor, mas não conseguimos ver. E quando não conseguimos ver essas coisas, ficamos desesperados. Ele ficou obreiro, o discípulo de Eliseu estava amedrontado, estava desesperado, mas Deus estava cuidando de tudo. E que Deus ele possa cuidar sempre, Ele pode todas as coisas, que Deus venha cuidar de mim, de você, de todos nós, nossa família, e venha nos abrir os nossos olhos, para que possamos ver o que Ele tem preparado para cada um de nós. Às vezes o milagre, a bênção do Senhor está tão perto, está bem perto mesmo, e às vezes não conseguimos enxergar. Temos que pedir ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, como o Senhor fez naquele dia ao discípulo de Eliseu, o Senhor também faça conosco. O Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver a sua mão, o seu livramento, a sua ajuda, a sua bênção na nossa vida. Vamos orar, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos nesse momento, Senhor, diante de tudo que vivemos, passamos, queremos que aconteça, e às vezes ainda não aconteceu, Pai, permita que nós possamos ver, espiritualmente falando, Pai, possamos ver no mundo espiritual, no reino de Deus, Senhor, o que o Senhor está preparando para cada um de nós. Que o Senhor nos livre do mal, nos abençoe, nos dê sucesso, arranque as enfermidades, as doenças, as maldições, obras do diabo, que se afaste, que saiam dos nossos caminhos, da nossa vida, e que nós, a partir de hoje, possamos ter a sensibilidade de ouvir e ver a sua mão se manifestando na nossa direção, nos abençoando, nos livrando, nos trazendo a vitória. Aquele dia, aquele homem, Senhor, ele viu o teu poder, o teu livramento, os teus anjos. Ele viu a tua mão ali livrando Eliseu, Senhor, dos inimigos. Meu Deus, nos defenda e nos ajude também a ver a tua mão nos livrando de todo mal, nos abençoando, abrindo portas, nos dando o sucesso que nós precisamos. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe, te guie, e que você entregue a sua vida a Ele, se entregue a Ele, peça a Ele, Deus, como o Senhor fez na vida daquele homem, faça na nossa vida, faça-nos ver no mundo espiritual, no reino de Deus, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor fará ainda nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.